Eu estou gravando este vídeo antes que a lista de relacionados do Flamengo seja divulgada. Pedro finalmente pode voltar ao time do Flamengo, não como titular evidentemente, mas no banco de reservas, sendo relacionado para a partida de logo mais contra o Central Córdoba. Pedro ficou 7 meses afastado dos gramados por conta de uma grave lesão que sofreu num treino da seleção brasileira para a inútil data FIFA em setembro do ano passado. Passou por uma cirurgia complicada de ligamento cruzado anterior. E aí, 7 meses depois, é um prazo seguro para o Pedro voltar? Espero que o Flamengo saiba o que está fazendo, porque não pode prescindir de um dos seus principais jogadores, definitivamente do seu principal artilheiro, neste momento da temporada. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, deixe seu like, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, e eu quero falar sobre o fato de Pedro poder ser relacionado, a volta dele é iminente, é questão de tempo, 7 meses após ter sofrido uma gravíssima lesão no joelho em um treino da seleção brasileira. Vale lembrar que o Pedro ainda não jogou com o Felipe Luiz. A gente vê uma versão do Flamengo muito melhor sob a batuta do técnico Felipe Luiz, mas ele não teve a oportunidade ainda de contar com o principal centroavante no futebol sul-americano, candidatíssimo a ser titular na seleção brasileira, mas isso pouco importa no momento. O que importa é o Flamengo, eu não estou nem aí para a seleção brasileira. E a questão é, eu espero que o Flamengo saiba o que está fazendo, gente, porque uma recuperação para uma lesão dessa leva 9 meses, é protocolo, e o Pedro está voltando com 7 meses, treinando normalmente com os jogadores do Flamengo. Então é uma questão muito importante para o clube de regatas do Flamengo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, então você não sabe o que está perdendo, meu camarada. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você, inclusive com odds turbinadas em BandBet Multiplica para o jogo entre Flamengo e Central Córdoba. Odds que você não vai encontrar em nenhum outro lugar no mercado de bets, tá? Então você tem as combinadas que eu preparei para você, tem 2 edições de BandBet Multiplica para o jogo entre Flamengo e Central Córdoba às 9h30 da noite no Maracanã, e aí você pode, evidentemente, fazer a sua fezinha de acordo com a sua conveniência. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo, que é a questão do Pedro, eu fico muito preocupado, porque é uma lesão muito grave. É a segunda que o Pedro sofre de ligamento cruzado anterior. A primeira delas, quando ele jogava no Fluminense ainda. É óbvio que o Pedro é um jogador que faz muita falta. É o centroavante do time. O Flamengo não tem um jogador à altura para essa posição sem o Pedro. Por mais que o Bruno Henrique esteja jogando muito bem, ele não é um centroavante. E o Juninho é um centroavante, mas não está, evidentemente, no mesmo patamar do Pedro, embora eu ache que seja um bom jogador. Mas no caso, se o time quer ter o melhor elenco da América do Sul, ele tem que ter o melhor centroavante da América do Sul, e ele o tem, que é o Pedro. E a questão é protocolo. Lesão de ligamento cruzado anterior demora 9 meses para o camarada voltar a campo. Inclusive eu conversei com o meu companheiro de Band Esportes, Paulo Jamel, que teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Ele falou, cara, não tem jeito, demora mesmo e de repente o jogador pode não ser o mesmo. Eu confio no departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, no departamento de futebol também, e ainda mais no Felipe Luiz. Eu tenho certeza que ninguém tomaria uma atitude precipitada para colocar a carreira do jogador em xeque. Que uma segunda, uma terceira lesão dessa no Pedro aí seria realmente um fato lamentável, né?
E vale lembrar que ele sofreu essa lesão no treino da maldita seleção brasileira para a maldita data FIFA. E vem se tornando recorrente esse fato. O Flamengo empresta seus jogadores às seleções e os caras voltam baleados. Com mais gravidade o Pedro, naquele treino em Curitiba, antes da partida do Brasil contra o Equador no Couto Pereira, e depois o Gerson e o Arrascaeta. O Gerson, que por sinal foi machucado para a seleção. Ele havia sofrido uma lesão muscular num jogo do Flamengo contra o Fluminense, empate por 0-0 na final do Campeonato Carioca. E o Arrascaeta foi para a seleção do Uruguai, jogar um clássico que é sempre muito pegado com a seleção da Argentina, em Montevidéu, saiu aos 41 minutos do primeiro tempo com a lesão na coxa. Então o Flamengo sai no prejuízo, o Flamengo paga o salário desses caras. E o Felipe Luiz foi muito feliz numa entrevista coletiva pós-jogo contra o Vitória, que ele falou, cara, eu não tenho o que fazer, porque você faz uma metodologia de trabalho toda especial, dosando a carga desses caras para que eles cheguem ou atinjam, melhor dizendo, a plenitude física lá no final da temporada. Por isso que houve um cuidado todo especial com o Arrascaeta, por exemplo, no Campeonato Carioca. Aí ele vai para a seleção, é submetido a outra metodologia de treino, principalmente na parte física. Eu sempre falei isso aqui no canal. Quando troca uma comissão técnica, não é só a troca do treinador, é também a troca de uma metodologia de preparação física. Isso complica a vida dos jogadores. E aí os jogadores estão mais sujeitos a lesões, inclusive. E começa tudo do zero quando troca o preparador físico. Então é importante você ter a manutenção da comissão técnica, dentre outros fatores, pela manutenção do preparador físico, né? Isso aconteceu, por exemplo, naquela passagem lamentável da história do Flamengo, quando o Pablo Hernandes, que era preparador físico do Jorge Sampaoli, deu um soco na cara do Pedro, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 29 de julho de 2023. E ali acabou o trabalho do Pablo Hernandes. O Sampaoli deveria ter saído junto, ele pediu demissão, o Landim o segurou, de forma errada, aliás. E aí houve uma troca de preparador físico, por consequência, uma troca na metodologia de preparação física, e os jogadores chegaram baleados para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, sendo o Flamengo dominado no Maracanã, perdendo por 1-0, com falhas do Ayrton Lucas e do goleiro Matheus Cunha. Sobre o time de Central Córdoba, não é da cidade de Córdoba, é de Santiago del Estero, um time pequenininho que ganhou um título pela primeira vez no ano passado, a Copa da Argentina, derrotando um time tradicional, o Vélez Sársfield, por 1-0 na final, com um gol marcado, um golaço, aliás, marcado pelo Godoy. Não tem jogadores de grande destaque, eu cito o Aguirre, goleiro muito experiente, que jogou no Nils, no próprio Vélez, no Talleres de Córdoba, e o treinador Omar de Felipe, que faz um belo trabalho à frente da equipe da Argentina. Saudações, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.